Mas antes de entrar aqui no estudo, eu só quero apresentar uma pessoa aqui muito especial na minha vida, né? Já está ali com o sorrisão na orelha. Quem esteve aqui sábado, na festa da família, né? E ali a gente trouxe uma palavra, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Parecia uma palestra, né? Foi diferente, não foi? Foi bom, né? Vi as crianças participando, os jovens, os adolescentes. Foi algo muito bom, prazeroso. Foi uma experiência nova, muito boa. Mas ali na ministração eu falei sobre a minha família, vocês lembram? Vocês lembram quantos irmãos eu falei que eu tinha? Alguém lembra? 3 irmãos. A irmã estava prestando atenção, tá vendo? 3 irmãos, quarto comigo. E hoje está aqui na igreja meu irmão mais novo. Fica de pé, Anderson, para a igreja conhecer você, meu irmão. Parece um pouquinho, né? Parece um pouquinho, né? A versão melhorada do Ney, né? Esses dias a gente foi numa festa de família, estava eu, meu irmão e meu filho, né? Falando, ixi, mas tem trigêmeos aqui? O que está acontecendo? 3 pessoas iguais. Meu irmão mais novo, né? 12 anos mais novo que eu. Está aqui hoje pela primeira vez, né? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele? Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Era umas 6 horas da tarde, eu convidei ele, assim, sabe, na hora, você a mensagem, quer ir comigo na igreja? Ele falou, vou. Falei, nossa, né? Deus é bom, né? E hoje nós vamos falar o nosso segundo dia do nosso estudo sobre o tabernáculo, né? E eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 10. E quando eu estava vindo para cá, Anderson, do trabalho para casa, né? Eu lembrei de algo, né? Eu ia até falar com o pastor Miguel, que lá na sede, meu irmão ia também na igreja, ele era novinho, e tinha culto que ele dormia no meu colo. Acho que você não vai nem lembrar disso, você era tão novinho, tinha uns 5, 6 anos, fazia bagunça ali na igreja, né? Corria um pouquinho, mas depois deitava lá, enquanto a palavra era ministrada, ele deitava ali um pouquinho, tirava um cochilo. E hoje nós estamos aqui novamente juntos, cultuando, engrandecendo o nome do Senhor, né? Porque Deus é assim, né? Quando Deus escolhe, Ele escolhe, né? Não tem jeito. Êxodo capítulo 25, versículo de número 10. Nós vamos falar hoje sobre o tabernáculo. Nós já demos aqui uma introdução algumas semanas atrás. E nós aprendemos que o tabernáculo foi um propósito de Deus ali na nação de Israel para a humanidade. Onde o tabernáculo, ele simbolizava, ou representava, ou realmente estava a presença de Deus no meio do povo, né? Nós falamos que no tabernáculo havia, até falei que esse tabernáculo ele existe de verdade, é uma representação ali numa cidade de Israel, não me recordo agora mais o nome, já esqueci, mas eles fizeram um tabernáculo em tamanho real, da mesma forma que era ali no deserto de Moisés. Opa, mas serve, pastor. Então tá bom, vamos ver ali. Você espera só um pouquinho. Então, esse tabernáculo é uma representação real daquele que existia lá no deserto com Moisés. Obrigado, pastor. Só apertar o botão aqui. Olha, tá chique, hein? Tá ficando cada vez mais chique aqui, né, o negócio, né? Vocês viram? Olha só que Deus é bom. Obrigado, pastor. Eu vi que teve até uma iluminação diferente. Falei, meu Deus, é a glória, é a Shekinah de Deus que está aqui. O que está acontecendo, né? Mas não, era o refletor aqui. Glória a Deus, uma iluminação diferente. E esse tabernáculo ele tem uma representação real de como era o tabernáculo de Moisés. E eu falei para os irmãos na aula passada que esse tabernáculo, só para a gente arredondar, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitas medidas em côvado, né? 1 côvado, 2 côvados, 3 côvados, 20 côvados. E um côvado, para quem não sabe, existe duas vertentes que explicam o que é um côvado. Um côvado, imagina a mão de um homem, o cotovelo até a ponta do dedo, né? E tem alguns que colocam mais 4 dedos em cima, então dá um pouquinho de diferença. Mas traduzindo para os dias de hoje, até trouxe aqui a minha Bíblia, eu gosto de falar dessa Bíblia porque eu gosto muito dessa leitura, que é a King James. E a King James ela já simplifica, ela não coloca côvados, ela já coloca a medida certinho, fica mais fácil para a gente entender. Mas este tabernáculo ele tinha mais ou menos daqui a aqui, 25 metros. Tá? Só para os irmãos entenderem, de largura e de comprimento, 50 metros. Tá?
Eu não sei quanto é que tem aqui na nossa parede, deve ter uns 9 metros. 9 metros? Estou bom de medida, os irmãos viram, né? 9 metros, mais ou menos. Então, aqui era um tabernáculo que era 2 vezes mais que esse. De comprimento, aqui deve ter uns 20 metros. 25? Então, 2 vezes esse comprimento aqui da nossa igreja. Só para os irmãos terem uma noção. Então, não era um tabernáculo gigantesco, né, muito grande. E eu falei para os irmãos, para a gente sempre ter, quando a gente estuda aqui, pelo menos às quintas-feiras, a gente ter sempre na nossa mente a cronologia. A gente entender o tempo das coisas, porque quando eu leio a Bíblia, eu sempre me faço uma pergunta, né? Em que época foi escrito? O ano certinho é muito difícil da gente saber, né? Porque é muito tempo atrás. Mas mais ou menos a época, para quem foi escrito, qual o propósito, qual o objetivo. E o tabernáculo em si, era mais ou menos aqui, ó, 15 metros por 5, 6 metros, mais ou menos. A altura, 5 metros também. Não vou saber agora certinho, só para os irmãos entenderem. E, irmão, a hora que você puder, pode pôr a outra imagem, fica mais fácil para a gente entender aqui o que a gente está falando. Só estou dando uma introdução, porque fica mais fácil para a gente entender. Então, a adoração no tabernáculo era desta forma. O tabernáculo, ele foi construído, Deus deu ali a direção para Moisés. Nós sabemos que o povo, ele saiu do Egito, mais ou menos, só para os irmãos se situar no tempo, lembra da cronologia, mais ou menos no ano 1440 antes de Cristo, tá? Dá para entender? A gente está no ano 2024, então Jesus nasceu mais ou menos no ano 0, 1400 anos antes de Jesus nascer. Essa é a época que Deus deu a ordem para Moisés construir este tabernáculo. E no tabernáculo nós sabemos que as tribos, elas ficavam em volta do tabernáculo, né? As 12 tribos de Jacó. Nós já aprendemos isso, que Jacó ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos se casaram, se multiplicaram. E nos 400 anos que eles ficaram ali no Egito, né, como escravos, eles se multiplicaram de sobremaneira. Então aqui, mais ou menos, só de homens, 2 milhões de homens neste deserto, em volta deste tabernáculo. Nós sabemos que a entrada do tabernáculo era sempre ali no nascer do sol, e de frente deste tabernáculo ficava a tribo de Judá, que era a maior tribo. Só para os irmãos terem uma noção de exército de homens naquela tribo, existiam 74 mil soldados, homens que iam para a guerra. Isso era uma tribo, a maior delas, a tribo de Judá. Então em volta ficavam as 12 tribos, a tribo de Dan, né? Meu irmão ali, a gente chama ele de Dan, falei primeiro de propósito. Issacar, Zebulon, né? Naftali, Manassés, Efraim, Benjamim, as 12 tribos. Só que o interessante, que havia uma tribo escolhida como tribo sacerdotal. Vocês lembram que Jacó ele teve 12 filhos, mas um dos filhos de Jacó, que era Levi, ele não teve participação na terra, ele não teve um estado, digamos assim, em Israel. Ele teve algumas cidades, nós talvez vamos falar um pouco sobre isso hoje, algumas cidades estratégicas dentro da nação de Israel, no meio das 12 tribos, mas Jacó ele teve 12 filhos, tirando esse filho Levi, você não escuta, ou você não lê na Bíblia, a tribo de José, né? Você não vê lá. E havia uma tribo de José. Por quê? Porque José ele foi o filho que recebeu a porção dobrada da herança ali, da bênção que Jacó deu para ele. E esta porção dobrada, ela veio nos seus 2 filhos, Efraim e Manassés, que você já vê a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Você vai lembrar da tribo de Manassés, quando eles vão conquistar a terra prometida, diz que 2,5 tribos ficaram além do Jordão. Metade dessa tribo, dessas 2,5 tribos, esta metade era a tribo de Manassés, que ficou metade além do Jordão e outra metade após o Jordão. Mas o que eu queria falar para os irmãos, que essa tribo de Levi, que foi chamada por Deus para ser a tribo sacerdotal, havia ali de homens do sexo masculino, de 1 mês para cima, que tinha a função de cuidar ali do tabernáculo, 22 mil homens, fora suas mulheres, né, que ficavam em volta do tabernáculo, e eles davam todo o suporte para o sacerdote que ali havia. Nós sabemos pela palavra do Senhor que o primeiro sacerdote levantado na Bíblia foi Arão, irmão de Moisés.
Então, quando você escuta na Bíblia falando sobre sacerdotes, específico de sacerdotes, Arão também era da tribo de Levi. Estou correndo muito? Porque às vezes eu... né? Mas estou tentando ir mais calmo ali, que a gente tem que aprender. Então, a sacerdote era Arão e os seus filhos. Então, quando a Bíblia fala de sacerdote, era especificamente a linhagem, a descendência de Arão. Porque Arão também teve filhos, né, mais especificamente 4 filhos. Nós conhecemos 2 filhos deles que faleceram, né, porque ofereceram fogo estranho ali ao entrar no tabernáculo. Logo no início, eles foram entrar no tabernáculo e ofereceram fogo estranho, Abinadab e Abiú, se eu não me engano. Né? Eles morreram ali e ficou 2 filhos, Hofni e Finéias. Se não me falha a memória também, tá? E esses 2 filhos de Arão, eles foram se multiplicando, casaram, tiveram filhos. E essa descendência sacerdotal, ela vai até a volta do cativeiro babilônico, mais ou menos ali no ano 580, se não me falha a memória, antes de Cristo. Então é uma família sacerdotal que cuidou deste tabernáculo durante muito tempo. Tá? Nós sabemos que depois da divisão do reino, né, ficou ali as 2 tribos, Judá e Benjamim, as 10 tribos do norte, eles acabaram se perdendo ali um pouco, né, porque vieram o cativeiro assírio, dominaram eles, mas nós encontramos levitas até no Novo Testamento, você sabia disso? Vou já explicar já. Então a tribo sacerdotal cuidava dessa parte aqui, ó, dessa cortina roxa para dentro, eram os descendentes de Arão. Aqui a parte de fora, todos os demais levitas, né? Aí sim, a tribo de Levi era chamada de levitas, tirando a tribo sacerdotal que comandava tudo, que direcionava tudo, eram os líderes, a tribo de Levi cuidava de tudo isso daqui, ó, do sacrifício, do holocausto, da bacia, eles tinham que transportar. E nós aprendemos também que dentre a tribo de Levi haviam 3 famílias. As famílias dos coatitas, dos meraritas e dos gersonitas, né? E mais especificamente eu gosto de falar da tribo dos coatitas, porque a tribo dos coatitas, a linhagem dos coatitas, que eram levitas, eles tinham a função de carregar quando este tabernáculo ele tinha que ser levantado. Você lembra que eu falei para vocês também que quando Deus pediu para Moisés construir este tabernáculo, a nuvem de glória, ela ficava em cima do tabernáculo. E quando a nuvem ela se levantava, era sinal que a nação de Israel ela teria que peregrinar naquele deserto. Você lembra quantos anos a nação ficou peregrinando naquele deserto? Quem pode me dizer? 40 anos. Estão lendo a Bíblia. Graças a Deus. 40 anos. E quando essa nuvem se levantava, vinham os gersonitas, os meraritas, um cuidava aqui das cortinas, outros cuidavam aqui da madeira, mas os coatitas tinham que transportar todos esses objetos sagrados. Vinha ali o sacerdote, os filhos de Arão, o próprio Arão, cobria principalmente os objetos sagrados que nós vamos ver que tinha aqui dentro, eles cobriam aqueles objetos. Vinham os coatitas, eles não podiam colocar a mão nos objetos, né? Se o irmão depois puder pegar a arca que está lá fora, pode deixar aqui, ou aqui em cima para mim, por favor. Eles não podiam tocar nos objetos sagrados que tinham ali dentro. Eles tinham que ser cobertos, eram colocados varais, né, varas nesses objetos, tinham argolas, e eles eram transportados aonde? No ombro dos coatitas, que era os levitas, descendentes de coatitas, né, de Coate, né, filho de Levi. Então, nós vemos aqui este tabernáculo, que representa, na Bíblia Sagrada, tudo tem um objetivo, né? Este tabernáculo, ele representava, você viu que o tabernáculo ele está no meio do povo? Ele representava que Deus estava no meio da nação de Israel. Eu até falei aqui, acho que os irmãos vão lembrar, que no início Deus ficou revoltado, porque aquele povo, ele pecava, murmurava, era um povo de coração duro. E Moisés, ele fez uma tenda, chamada Tenda do Encontro, o irmão até me ajudou a achar ali na Bíblia, em Êxodo 33, versículo 7, que essa tenda ficava do lado de fora, e quando Moisés iria falar com Deus, ele se levantava em direção à Tenda do Encontro. Todos os israelitas, ainda não existia este tabernáculo, todos os israelitas saíam da sua tenda e via Moisés indo em direção à Tenda do Encontro. E quando Moisés entrava na Tenda do Encontro, Josué do lado dele, a nuvem descia e Deus falava com Moisés
como quem fala com um amigo, face a face. O que acontecia com este povo aqui que estava nas tendas, as demais tribos? Todos se prostravam no chão, assim, com o rosto em terra, e adoravam a Deus, tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Mas quando o povo saiu do Egito, eles peregrinaram durante 4 meses, até chegar em Horebe, monte de Deus. E naquele monte ali eles ficaram durante 1 ano. Neste 1 ano foi o tempo que foi construído este tabernáculo. O interessante é que você vai ver lá no capítulo 36, que Deus deu sabedoria para alguns homens para construir todos os utensílios sagrados que existiam aqui, que Deus tinha dado para Moisés. Deus capacitou. Mas este templo aqui, este tabernáculo, que olhando assim aos olhos humanos, não era tão grandioso assim como os templos que nós temos hoje. Era uma construção relativamente simples entre aspas, né? Porque só de ouro aqui dentro havia mais de 1 tonelada, tá? Mais de 1.000 quilos de ouro, mais de 3.000 quilos de prata e bronze também, uns 3.000 quilos. Então era muitos utensílios. Por isso, 22.000 homens para poder transportar todos estes objetos de culto que Deus havia levantado naquele lugar. E quando nós lemos isso na palavra sagrada, nós temos que entender que o tabernáculo, ele era uma sombra, um prenúncio daquilo que havia de vir. Deus, desde o jardim do Éden, ele quis habitar no meio do povo, amém? Ele sempre quis ter comunhão com Deus, com os homens. Deus queria ter comunhão com a humanidade, com o homem. E ele foi escolhendo Abraão, foi escolhendo Isaac, foi escolhendo Jacó, depois aqui Moisés. E Moisés é aquele que organiza todas as coisas e constrói este tabernáculo para louvor e adoração a Deus. Nós aprendemos que este sacrifício naquela época era necessário, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecado. Uma vez que o homem pecou e merece a morte, uma vez que entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte, o homem sempre precisou de um substituto. E naquela época eram esses animais que morriam no lugar do homem. O homem pecava e ia até o tabernáculo, né? Não era um lugar de alegria, né? Era um lugar mais de reflexão, né? Porque você saía da sua tenda, imagina, você pecou, você saía aqui, ó, da sua tenda, você vinha em direção ao tabernáculo e você tinha que dar uma volta nele. Ou daqui, olha, a pastora ajudou bastante, hein? Ou você vinha para cá, porque só existia uma porta, ou você vinha aqui. Quando você vinha, tinha este muro, né? Não vou me recordar agora a altura dele, mas uns 3, 4 metros de altura, então você não enxergava lá dentro. Talvez o topinho aqui, ó, do tabernáculo, e você vinha em reflexão. E quando você chegava aqui nesta porta, você era recebido por um sacerdote ou por um levita. Você falava o que você foi fazer ali: pequei, preciso trazer a minha oferta por causa do meu pecado. E aqui era imolado o animal e ele era queimado no altar. Triste, né? Mas tudo isso por causa do pecado no homem. Mas tudo isso tinha um objetivo. Qual que era o objetivo de tudo isso? Era trazer para os tempos de hoje aquilo que iria acontecer lá no ano 0, que foi o nascimento de Jesus, e no ano 30, o sacrifício de Jesus, porque tudo o que acontece aqui neste lugar remonta para Cristo. Nós falamos também que aqui tinha a bacia de lavar, onde o sacerdote, antes de ministrar aqui o holocausto, antes de fazer aqui o holocausto, interceder pelo pecador, ele tinha que se lavar aqui, ó, neste tanque, né, nesta bacia de bronze, tá? Aqui era tudo de bronze, bronze. Aqui era madeira, aqui nos pedestais prata. O ouro ficava aqui dentro. O ouro ninguém tinha acesso. Somente o sumo sacerdote e os seus filhos podiam entrar aqui dentro e contemplar o que tinha lá dentro. Irmão, pode colocar a próxima imagem, por favor? Quando ele entrava ali no lugar santíssimo, né? No lugar santo, tirando esses 2 itens que nós já vimos lá fora, o altar do holocausto, onde estava ali queimando o animal, e a bacia de lavar, onde eram lavados ali as mãos e os pés do sacerdote, dentro do Santo dos Santos, existia essas 3 mobílias.
no santo, no lugar santo, aliás. E existia a mesa da proposição, onde eram colocados ali os 12 pães, e cada um desses pães representava as 12 tribos de Israel. Existia aqui o incensário, o altar de incenso, aonde os filhos de Arão, todos os dias, quando eles entravam nesse lugar para interceder em prol da nação, ele tinha que acender aqui o incenso, e tinha o candelabro de ouro, aonde eram colocado o azeite e acesa este candelabro, e ele tinha que ficar aceso continuamente. Por quê? Porque no tabernáculo você viu alguma janela? Tinha alguma janela lá? E aquelas peles que eram colocadas ali, aquelas 20 cortinas, né, que eram colocadas ali, nós não vamos falar sobre a cortina hoje, deixavam uma escuridão total, não tinha como você enxergar lá dentro. Então o candelabro, ele trazia esta luz. E eu falei até para a igreja, eu resumo demais, né, igreja? Em vez de eu correr logo, eu resumo demais, né? Mas vamos lá. Eu falei para a igreja sobre as exceções na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nós lemos na Bíblia que os coatitas, tem até um versículo lá em Números, capítulo 4, se não me falha a memória, que fala que Deus expressa para Arão, fala, olha, vocês cuidem muito bem dos coatitas, porque eu não quero que esta tribo desapareça de Israel. Então, quando eles forem transportar os objetos sagrados, está vendo esses 4 objetos? Eles não podiam nem olhar para este objeto. Arão tinha que cobrir e eles tinham que transportar no ombro, porque Deus falava, se eles olharem para os objetos, eles morrerão. Forte, né? Olha como que era forte esses objetos. Mas aí eu vou lá em 1 Samuel capítulo 3, eu vejo sobre Samuel. E eu vejo que Samuel, você sabia que Samuel ele era um levita? Sabia, né? Já falei isso para vocês, os irmãos não lembram? Então tá, Samuel, o pequeno Samuel, ele era um levita. Por isso que Ana fez aquele voto ao Senhor de consagrá-la ao Senhor para sempre. Se o Senhor me der um filho homem, na sua cabeça não passará navalha e ele não beberá bebida forte. Então ele foi levado para o templo, muito novinho, assim que ele desmamou. Só que se você ler na Bíblia, a idade para um levita variou um pouco com o tempo, mas era para ele servir aqui no tabernáculo, era dos 20 aos 50 anos. Só que Samuel, ele era um bebezinho ainda, ele tinha acabado de desmamar. Então, ela levou ele para o templo, e você imagina, chegando no templo, tendo aquele menininho, Samuel, vestido, né, que sua mãe fazia uma roupa de linho, todo ano trocava, porque criança cresce, né, e quando eu chegava ali no templo, estava ali o pequeno Samuel, né, e um monte de homens, né, 20, 30 anos ali, para receber a pessoa, e aquele mini sacerdote, né, aquele mini levitinha, ali na porta, também trabalhando para o Senhor. Mas o mais interessante é que diz a Bíblia no capítulo 3 de Samuel, e você vai ver que Samuel, ele era levita da linhagem dos coatitas. Por que eu sei disso? Porque ele morava numa cidade, lembra que eu te falei que os levitas não tinham estado em Israel? Mas ele tinha cidades, e uma dessas cidades era a cidade onde morava o pai de Samuel, que era uma cidade levita dada para os coatitas. Então diz a Bíblia no capítulo 3 que Samuel, olha as exceções, que tremendo na Bíblia Sagrada, ele dormia dentro do tabernáculo. E diz a Bíblia, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus começou a chamar o pequeno Samuel. Samuel, Samuel. Ele levanta, vai correndo até o sacerdote, ele fala, o Senhor me chamou? Ele disse, não te chamei, volte a deitar. Ele volta, durante 3 vezes, acontece a mesma coisa, Deus chama Samuel, Samuel. E na 4ª vez o sacerdote, o sumo sacerdote, ele percebe o que estava acontecendo e fala, olha, a próxima vez que você ouvir esta voz, você fala, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Deus chamou Samuel novamente e Samuel foi comissionado por Deus naquele dia como profeta. Mas o que Samuel estava fazendo? Ele estava cuidando do candelabro. Porque a lâmpada de Deus não podia se apagar. E só tinha mais 2 pessoas que poderiam entrar aqui e oferecer, não deixar este candelabro se apagar, que eram os filhos do sacerdote Eli, aí sim, Hofni e Finéias, né? Hofni e Finéias tinham que cuidar disso daqui, mas onde é que eles estavam? Eles estavam se perdendo lá fora. Eles estavam se contaminando com as mulheres. Eles estavam roubando as ofertas do povo.
e a lâmpada de Deus não podia se apagar. Aí aquele pequeno coatita se levanta e começa a cuidar daquilo que precisava ser cuidado, mas ele não era da linhagem sacerdotal. Ele era um levita, mas não era filho do sumo sacerdote Eli, nem da linhagem de Arão. E ele cuidava das coisas do Senhor com o coração tão voltado que ele não morreu. Mas o Senhor chamou ele como profeta. Ele foi profeta, ele foi juiz e ele foi sacerdote, porque ele oferecia sacrifícios em prol do povo. Mas hoje eu quero falar sobre a Arca da Aliança. Porque no capítulo 25, você já fechou a Bíblia, né? Não, né? Está falando, você demorou para ler hoje, né? No capítulo 25 de Êxodo, versículo 10, diz assim: farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirá para ela 4 argolas de ouro e porá nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeiras de acácia e as cobrirá de ouro. Coloca-as nas argolas, versículo 14, laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas. Somente até aqui. Então nós vamos falar hoje sobre o objeto mais santo que existia dentro do santuário. O santuário, ele tinha 3 partes. Ele tinha um átrio, que era aquele quintal onde ficavam ali os levitas e o adorador. Ele tinha o lugar santo, onde ficavam esses 3 objetos. E ele tinha um véu, né, no meio desse tabernáculo, que dividia para o lugar santíssimo. Então você imagina aqui, eu estou entrando aqui no tabernáculo, tinha um lugar onde ficava ali a mesa dos pães da preposição, o candelabro e o altar de incenso. O altar de incenso ficava em frente ao véu. Quando passava o véu, existia um outro cômodo ali dentro daquele santuário que chamava Santo dos Santos. Vocês já ouviram falar disso? Santo dos Santos. E dentro desse santuário ficava a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado que existia em Israel. E esta arca, você vê o que ela diz aqui a Bíblia. Posso descer, irmã? Dá para descer um pouquinho? Só um pouquinho? Eu pedi para o irmão pegar a arca para a gente visualizar melhor. Você leu na Bíblia comigo que os varais, os varões, não deveriam ser removidos, né? Daqui é só uma representação, tá? Então ela foi construída de acácia e toda revestida de ouro. Em cima dessa arca havia uma tampa, que era chamado de propiciatório, tá? Essa tampa era toda de ouro. Essa parte aqui era de madeira revestida de ouro, mas essa parte aqui em cima era o propiciatório, era todo feito de ouro, era essa tampa aqui, ó. Dentro da arca, o que tinha dentro da arca? Tinha a tábua dos 10 mandamentos, tá? Durante um tempo, a gente vai ler na Bíblia também, que foi colocado junto. Esse junto, você pode entender que era dentro ou do lado, tá? Foi colocado o quê? Um vaso com maná. Vocês lembram do maná que ele se alimentava ali no deserto? E foi colocado também a vara de Arão que floresceu. Você lembra quando teve aquele motim? Porque às vezes acontece isso, né? No nosso meio não acontece não, graças a Deus. Mas alguém é levantado por Deus e começam a questionar, né, pastor? Mas por que ele, não eu? Por que Arão é sumo sacerdote? Por que não eu? Né? E começaram ali fazer uma revolução ali, querendo questionar a autoridade que Deus tinha dado para Arão, né? E foram escolhidas ali 12 pessoas de 12 tribos e cada um trouxe uma vara. E Arão disse assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar aqui as varas e aquela que florescer, este é o escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Porque tinha pessoas da tribo de Ruben que queria ser sacerdote, da tribo de Judá, de todas as tribos, das 12 tribos. No outro dia, o que aconteceu? Qual vara que floresceu? A vara de Arão. E além de florescer, diz que ela deu frutos. Imagine, em uma noite aconteceu tudo isso. Então eles pegaram essa vara e deixaram junto da Arca da Aliança. Então, repito, junto. Uns falam que é dentro, outros falam que é fora. Não sei, também acho que não é tão importante. Mas uma coisa é certa, dentro da Arca da Aliança
tinha as 10 pedras, as 2 pedras dos 10 mandamentos que Deus havia dado para Moisés. Sabe aquela pedra que Deus falou para Moisés? Lava a pedra, 2 pedras, suba até o monte que ali eu vou falar contigo. E ele ficou 40 dias. Então, aqueles 10 mandamentos da segunda vez, porque a primeira vez ele quebrou com raiva, né? Lembra que ele quebrou com raiva, né? Porque eu até falei aqui no sábado que Moisés, ele era fleumático, né? E quando o fleumático, ele perde a linha, estoura, é muito perigoso. Pastor, a gente falou sobre os perfis, né? E a gente falou que Moisés, ele era fleumático. Mas quando uma pessoa fleumática, ela perde a linha, o que Moisés fez? O que ele fez? Ele quebrou a primeira vez as pedras, depois ele, de novo, fez outras e subiu e ficou mais 40 dias ali no monte recebendo as revelações de Deus. E a Arca da Aliança é o objeto mais sagrado que tem na Bíblia Sagrada. E ela vai caminhar nos tabernáculos. Lembra que eu te falei da cronologia? Só para os irmãos entenderem. Tem o tabernáculo de Moisés. Quando eles conquistam a terra prometida, diz a Bíblia que a arca ela fica 200, 300 anos numa região chamada Siló. E ali em Siló, a tenda é armada, né? E a arca ela fica ali junto com os outros objetos. Só que depois de mais ou menos 300, 400 anos, Davi, ele coloca no seu coração o desejo de construir um santuário, um templo para Deus. E Deus fala, você não vai construir. Quem vai construir vai ser o seu filho. Aquele que vai sair de você, Salomão, ele vai dedicar este templo porque você é um homem de guerra, derramou muito sangue, eu vou dar paz para o seu filho, e o seu filho vai construir este templo. E foi construído o templo de Salomão. E o templo de Salomão, perto deste que nós acabamos de ver, é uma coisa gloriosa. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Todo revestido de ouro, era uma coisa grandiosa. E de todos os utensílios que tinham aqui, o único que nunca foi replicado. Não poderiam, depois que sumiu a arca, ninguém sabe onde é que está, ter feito uma outra arca. Mas não fez. Por quê? Porque este objeto, ele era único. Você vê no templo de Salomão que foram feitos 12 candelabros de ouro. Mais bonito que esse. 6 de cada lado. Ali dentro do templo. Porque o templo era maior, então precisava de mais luz, né? Um candelabro pequenininho não ia conseguir iluminar tudo aquilo. Então, a única peça, depois nós vamos falar sobre os outros, tá? Mas a única peça que nunca foi replicada é a Arca da Aliança. Vocês querem saber o tamanho da arca? Quantos querem saber? Levante a mão. Senão eu não vou falar. Fazer vocês participar também, né? Senão só eu falo. Então ela tinha mais ou menos 70 centímetros de altura, 1,10 m de largura, tá? Com essa tampa propiciatório em cima. E por que eu falei das épocas? Porque se você for ler lá em Amós, os irmãos, pode abrir para mim, quem puder, que aí vocês me ajudem. Vocês sabem que eu não marco nada, né? Então está aqui na cabeça. Amós capítulo 9, versículo 11. Tá? Daniel, Oséias, Joel, Amós. Tá? Ou Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Capítulo 9, versículo 11. Só o início. Olha só que interessante que diz na palavra do Senhor. Quem achou? A irmã pode ler, por favor. Somente até aí. Tá. Como é que está na sua tradução? Mais alguém achou? O pastor achou? Como é que está na sua tradução, pastor? É o versículo 11, tá? O 11, pastor. O 11. Isso. Amós 9, 11. Ou senão alguém... Isso. Amém. Somente até aí, pastor. Então, naquele dia eu tornarei a levantar o tabernáculo de Davi. Vou entrar de novo na cronologia. Por quê? Porque passou 400 anos e a arca, ela passou por muitas coisas. Teve uma época quando Eli faleceu e os seus filhos também faleceram, a arca ela foi roubada pelos filisteus. Vocês lembram disso? 1 Samuel,
capítulo 6. O irmão pode confirmar para mim, para ver se eu estou certo. Senão vocês podem me corrigir, tá? 1 Samuel, capítulo 6, diz que a arca ela foi levada para os filisteus, lá para a terra dos filisteus. E ela ficou lá um tempo, né? Aquela passagem que eles colocaram no templo de Dagon, e no outro dia o templo de Dagon estava caído, né, sem a cabeça, decepado, levantaram ali a estátua, colaram ali, colocaram uma cola, não sei como, no outro dia estava com os braços cortados, a cabeça cortada de novo, e houve uma coisa muito grave ali naquela terra, onde muitas pessoas morreram de enfermidade, e os filisteus falaram, olha, vamos devolver esta arca para Israel. O que estava ali com os filisteus? Estava somente a arca da aliança. E quando ela volta para Israel, o interessante é que Deus tinha falado que ninguém podia tocar na arca, né? Diz que quando volta no capítulo 6 ou 7, numa cidade, Bet-Semes, se não me falha a memória, diz que alguns homens curiosos, né, abriram a tampa da arca, para ver o que tinha dentro. Eles abriram e quando eles olharam, 70 homens morreram. Porque não podia, era um lugar santo, somente o sumo sacerdote podia oferecer o sacrifício ali, uma vez por ano, né? Em cima daquele sacerdote, ele molhava o seu dedo, só para os irmãos entenderem, a ponta do seu dedo, não lembro se era o dedo indicador ou polegar, e ele aspergia ali no propiciatório 7 vezes e orava pela nação, tá? Umas coisas que a gente fala, geralmente, e não está na Bíblia, tá? Por exemplo, a gente fala que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos com uma corda, né? Porque se ele morresse, né, puxava. Mas a minha esposa até me ensinou, que eu falei, mas para que serve esses sininhos, né, na roupa do sacerdote? Ela falou, para as pessoas ouvirem, né, quando ele estiver lá intercedendo, né, você escuta o barulho, você sabe que ele tá bem. Porque se ele entrasse lá no Santo dos Santos em pecado, o que aconteceria? Morria, né? Então, essa história da cordinha, ela vem mais ou menos no ano 800, 900, um grupo de judeus ali que vivia, né, sabe que judeus é espalhado no mundo inteiro, eles colocaram esta história, né, diz que tinha essa história, que o sumo sacerdote era amarrado com uma corda, porque se ele morresse lá dentro, quem é que ia tirar ele lá de dentro? Né? Tinha que puxar ele, mas não está na Bíblia, tá? E também nunca fala que um sumo sacerdote morreu ao entrar ali na presença da arca. Mas quando a Bíblia fala ali do tabernáculo de Davi, que o pastor leu na tradução dele, acho que está um pouquinho melhor, que fala do tabernáculo realmente de Davi, porque Davi, lembra que eu te falei das exceções na Bíblia Sagrada? Eu te falei que Samuel era uma exceção, né? Aí eu vou lá em 2 Samuel, capítulo 6. Por que às vezes eu decoro? Por causa da mnemônica, né? 1 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6. O que fala ali em 2 Samuel? Fala de Obed-Edom. E eu já vi tantas besteiras, irmãos, falando de Obed-Edom, que a gente tem que tomar cuidado. Aí você vai estudar na internet, eu já vi uma vez até na sede, eu só não levantei porque a gente tem que respeitar quem está ministrando ali na hora, e às vezes a pessoa não conhece, né? Mas você fica segurando no banco para falar alguma coisa. Por quê? Porque ele falou assim, pastor, ele falou que Obed-Edom, que era de uma cidade chamada Gat, né? Obed-Edom de Gat. Então o que ele falou? Que Obed-Edom ele era um filisteu, um edomita, né? De Edom, né? Que Edom, né? Edom quer dizer vermelho, mas ele falou que ele era de Edom, e ele era um filisteu. Por quê? Porque ele morava em Gat. Então, como ele era um filisteu e morava em Gat, ele foi um estrangeiro que quando usar... Sabe quando Davi ele tenta trazer a arca para Jerusalém, e eles colocam num carro de boi, e aquele carro ele tropeça, e a arca começa a cair, e Uzá, que era um dos levitas ali, filho de Abinadab, o que ele faz para escorar para a arca não cair? Ele coloca a mão. E o que acontece com ele? Ele morre. Então eles pegam esta arca e eles colocam na casa de quem? De Obed-Edom, né? E às vezes a gente pensa que Obed-Edom, ele era um filisteu, ou ele morava em Gat, mas não, Obed-Edom, ele era um levita, tá? Essa Gat que fala na Bíblia, eu vou até pedir para o irmão Luiz me ajudar, o irmão Wilson também, lá em Josué, capítulo 21, livro de Josué, capítulo 21, fala da cidade dos levitas. Se eu não me engano, é capítulo 22, 23, fala de uma cidade que foi dada ali para os coatitas, chamado Gat-Rimon, na tribo de Dan.
Gat e Rimon. Se você achar, ou o irmão achar, ou é 23, 24, no finalzinho ali do capítulo 21 de Josué. Fala que distribuiu ali as cidades, e uma dessas cidades era Gat e Rimon. Então Obed-edom, ele era um levita da tribo dos coatitas, então ele tinha autorização para cuidar. Na Bíblia nada é por acaso, irmãos. Deus não faz as coisas por acaso. Vou pegar um filisteu, vou colocar a arca de Deus ali, vou levar até Gat, lá não existe isso, tá? Então a Bíblia de Deus é santa e as coisas de Deus é santa. Então para cuidar da arca tinha que ser um levita. Primeiro passo, levita. Então Obed-edom, ele era da tribo dos coatitas que morava numa cidade chamada Gat-Rimon. Tá? O capítulo 21 inteiro ele fala de várias cidades. Uma delas, se alguém achar, pode fazer assim, que eu aceito, tá? Só para a gente falar o versículo que está, mas está no capítulo 21, tenho certeza. E por ele ser um levita da tribo dos coatitas, a arca da aliança foi levada até a casa dele. E na casa dele ela ficou durante quanto tempo? 3 meses. E naqueles 3 meses ele foi ricamente abençoado, prosperou tanto que chegou até o rei. Eu sei que os irmãos estão com sono, estão cansados, tá? A semana foi puxada, mas já vou acabar. Minha esposa daqui a pouco vai puxar minha orelha, você fala demais. Mas vamos lá. Estou vendo os irmãos moadinhos, cansados. Normal, tá? Eu entendo, tá? Eu entendo que eu também fico assim, de quinta-feira, sexta-feira então nem se fala, né? Mas na casa de Obed-edom, que era um levita, tá? Ele foi abençoado ricamente. Achou, irmão? Pode falar. Obrigado, irmãos. Gat, Rimon, certo? Então, essa cidade de Gat foi dada para os levitas da ordem dos coatitas, na tribo de Dan, e acho que no versículo fala que um pouco da tribo de Manassés também, ficava no meio entre 2 tribos, não sei dizer como é que 25 fala que também tinha uma Gat, Rimon e Manassés, né? Aí chega em casa, minha esposa vai brigar comigo e fala, como é que você lembra de tudo isso, né? Eu falo uma coisa para você hoje, amanhã você já esqueceu, como é que pode, né? E na Bíblia, não sei, irmão. Então, Obed-edom, ele só ficou com a arca, por quê? Porque ele era um levita da linhagem ali dos coatitas e ele tinha autorização para cuidar da arca. Então, para tirar qualquer dúvida, tá? Se você for lá em 1 Crônicas, agora pegou, hein? Talvez eu não acerte agora. Capítulo 16, diz que Davi... Pode ir lá no 1 Crônica, capítulo 16, diz que Davi, quando ele transporta a arca para Jerusalém, ele constrói uma tenda, né? E ele coloca o que dentro dessa tenda? A arca. Então, quando nós lemos lá em Amós, capítulo 9, versículo 11, que diz que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, é algo tremendo, por quê? Porque Deus não fala, vou restaurar o tabernáculo de Moisés, eu vou restaurar o templo de Salomão, não fala isso. Eu vou restaurar, olha lá na frente, tá? Depois do cativeiro, do exílio babilônico, o templo de Zorobabel, não vou restaurar. E ele não vai lá para o Novo Testamento, lembra o templo construído por Herodes? Ele fala, não vou restaurar o templo de Herodes, mas eu vou restaurar o tabernáculo de Davi que caiu. Por quê? Porque Davi, ele era uma exceção tão tremenda que ele fez uma revolução na adoração a Deus em Israel. Porque diz a Bíblia no capítulo 16 ali de 1 Crônica, se não achar depois você me fala, tá? Onde fala de Obed-edom, acho que é versículo 1, 2 ou 3. Diz que Davi ele colocou a arca e ele colocou primeiro Asaf como líder dos levitas ali do coro e durante 24 horas por dia tinha levitas com símbolo, com cântaros, com instrumentos, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Alguém achou? Pode me falar. Pode falar, irmã. Onde fala Obed-edom? Do Asaf. Isso, continua este versículo, fala também. Irmão Luiz, se achou também, pode falar. É o mesmo, é o 3? 26? 15, então tá. 25. Alguém lê? Pode ler, Marina, por favor. Lê? Essa vozeirona bonita que você tem.
Glória a Deus. E no capítulo 16, que é o que eu falei, diz que Davi nomeou Asaf, tá? Pode ler esse versículo, irmã, que você achou. É. Pula para o 2. 16:5. Então lê o 5 para mim, alguém. Isso. Ah, tá aqui. Isso, irmão, obrigado. Obed-edom, você viu ali? Então, ele colocou levitas para adorar a Deus 24 horas por dia. E Obed-edom era um desses líderes, tá bom? Aí se você for ler, eu não vou ler não, porque a gente vai demorar um pouquinho. Segundo Crônicas, também no capítulo 16, fala da linhagem de Obed-edom que cuidava do templo. Por quê? Porque no templo não precisava mais ser transportado, amém? O templo era fixo. Só que tinha que haver turnos dos levitas para cuidar daquele templo. E diz a Bíblia que havia mais de 60 filhos homens da descendência ali de Obed-edom, filhos de Obed-edom, parentes de Obed-edom, que cuidava da porta do templo. Interessante, né? Então você acha que ia pegar um filisteu, um edomita? Não tem sentido, tá? Então por que eu estou falando isso? Porque para a gente ler a Bíblia, a gente precisa entender. Porque a coisa mais difícil é eu chegar aqui e falar uma besteira para a igreja acreditar, porque procurou na internet. Eu falo para o meu filho de 8 anos, falo, olha, tem que ver a fonte que você está estudando. Porque nem tudo que está na internet é verdade, tá? Se você for pesquisar sobre Obed-edom, você vai ver alguma coisa nesse sentido que eu falei agora de errado. Então, a Arca da Aliança, ela era o objeto mais sagrado que existia ali no tabernáculo, e depois na tenda de Davi, né? Era o único objeto que era cultuado, e diz a Bíblia que Davi, que também fazia parte ali, ele era um rei, ele oferecia sacrifício, e ele não era levita. Davi era levita? Não, ele era de qual tribo? Da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. E ele oferecia sacrifícios, adorava a Deus, compôs salmos. Por que Deus quer levantar o tabernáculo de Davi? Porque ali no tabernáculo de Davi havia adoração. Lembra que eu te falei que no tabernáculo de Moisés as pessoas iam mais no sentido de reflexão, né, por aquilo que fez? Diz que no tabernáculo de Davi, acho que está até em Amós também, fala que vai ser oferecido ofertas pacíficas de adoração. Alguns lugares está adoração, não sei se a do pastor está pacífica, da nossa irmã também. Por quê? Porque uma oferta de pacífica é quando você ia para o templo, não para pedir, mas para agradecer a Deus pelas bênçãos conquistadas. Então Davi instruiu a nação de Israel a chegar ali no tabernáculo que ele havia construído, naquela tenda que ele havia construído. Ele queria construir um templo suntuoso, preparou tudo para o seu filho, mas ele construiu apenas uma tenda, e naquela tenda a glória de Deus era manifesta, porque Deus não se manifesta em lugares bonitos, eloquentes, onde tem muito luxo, muita riqueza, não. Deus se manifesta onde tem um coração sincero, um coração de adorador que busca a Deus em espírito e em verdade. Então quando Deus fala que eu restaurarei o tabernáculo de Davi que caiu, é isso. E a Arca da Aliança, ela vai aparecer na Bíblia Sagrada, já para a gente encerrar, só para a gente fechar este assunto da Arca, até a queda de Jerusalém, no ano mais ou menos 580 a.C., onde a tribo de Judá, depois de pecar tanto contra o Senhor, Deus mandou profetas, mandou Isaías, mandou mais precisamente Jeremias, que pregou tanto, olha, vocês precisam voltar, se arrepender a Deus, porque senão vão vir os babilônicos, né, contra vocês e vai destruir tudo. Deus usou Isaías, quando Ezequias ali, quando ele foi curado da sua doença, e Deus acrescentou 15 anos de vida para Ezequias, e vieram os embaixadores da Babilônia, e ele mostra todo o seu palácio, a sua riqueza, e o profeta Isaías chega para ele e fala, Ezequias, quem são aqueles homens? Eles vieram de uma terra distante, lá da Babilônia.
E o que você mostrou para ele, Ezequias? Eu mostrei tudo. Não há nada que há no meu reino que eu não mostrei para aqueles homens. Aí Deus usa o profeta Isaías, assim diz o Senhor. Da mesma maneira que você mostrou todas essas coisas para esses homens, chegará o dia em que tudo que estiver dentro da sua casa vai ser levado para a Babilônia. Jeremias profetizou também para aquele povo, e aquele povo não se converteu. Por quê? Porque eles tinham um templo magnífico, o templo mais bonito que existia no mundo, incalculável nos dias de hoje, de tanto ouro, tantas toneladas de ouro. Se eu falei que no dia de Moisés tinha 1 tonelada, no de Salomão então é incalculável. Quanto que custaria aquele templo? Mas aquele templo ele foi derrubado abaixo. E depois disso, você não ouve mais falar da Arca da Aliança. Depois é levantado o templo de Zorobabel. Você lembra de Ageu? Que eles voltam do cativeiro depois de 70 anos e eles levantam o templo e as pessoas olham para aquele templo, somente os de mais idade, e começam a chorar, né? Uns de alegria, outros de tristeza. Por quê? Porque aquele povo que tinha visto o primeiro templo não se conformava, né? De ter um templo de Salomão e agora aquele templo tão simples de Zorobabel. E Deus fala, a glória da segunda casa será maior do que a primeira casa. Então era um templo, poderia ter esses utensílios refeito, mas não tinha a Arca da Aliança. Tinha o véu, que era colocado no Santo dos Santos, mas não tinha a Arca da Aliança. Outra coisa que eu quero falar antes de encerrar, que quando Salomão ele constrói o templo, 1 Reis, capítulo de número 6, agora eu não vou lembrar o versículo, ali na metade, fala dos querubins que ele colocou dentro do Santo dos Santos. Diz que ele colocou 2 querubins feitos de madeira revestido de ouro, com 4,5 metros de altura, 2 querubins, tá? 4,5 metros de altura e com 2,5 metros de cada asa, quando elas se curvavam com as abertas uma para o outro, 4,5 metros de largura. Praticamente o tamanho do Santo dos Santos, tinha um querubim todo de ouro, de um lado e do outro, com as asas abertas, e esta arca no meio. Uma coisa que a gente sempre faz, e a gente sempre vê representado, é os querubins de joelho, né? Mas a Bíblia não fala como é que eles estão, tá, irmãos? Ninguém sabe exatamente como que era esta arca. Tem ali as medidas, mas o formato certinho, ninguém sabe. Eu fico até curioso de saber por que os querubins estão de joelho. A Bíblia não fala que eles estão de joelho na arca, né? Mas diz que eles estão curvados, olhando para o propiciatório, para a tampa, tá? Só uma curiosidade, tá? Não tem problema também em representar ele de joelho, mas eu só estou falando que não é tudo que a gente vê, é o que está na Bíblia. Aqui também está meio, aqui parece até que está de pé, né? Mas está meio encurvado, uma asa apontada para o outro. Então, quando vem o templo de Zorobabel, não tinha mais a Arca da Aliança lá dentro, havia só o véu, né? E vazio. Quando vem o templo de Herodes, na qual Jesus também entrou naquele templo, né? Você vê na Bíblia quando ele chega lá, expulsando ali os cambistas que estavam fazendo da casa do Senhor um comércio. Existia aquele templo, existia um véu, que diz alguns historiadores, também não está na Bíblia, que se você colocasse 12 juntas de boi de cada lado do véu, o véu era o que separava o Santo dos Santos, um de cada lado não conseguia romper aquele véu, aquela cortina que pesava mais ou menos 2 toneladas, só para os irmãos terem uma noção. Mas ali dentro também não tinha a arca. Cadê a arca? Cadê a arca? Pode falar, irmã. Glória a Deus, é isso mesmo. Tudo isso representa a presença de Deus. A arca é a presença de Deus. Quem é a presença de Deus hoje? Obrigado, irmã. Somos nós. Mas a arca física. Quem já viu o filme do Indiana Jones Em Busca da Arca Perdida? Só os mais velhos. Depois o tio explica para os mais novos quem é Indiana Jones, tá? Por enquanto é... Então, os arqueólogos seria o objeto mais incrível que a humanidade iria encontrar, se encontrasse essa arca. Mas ninguém sabe onde é que está essa arca. Mas aí... Olha só, mente. Apocalipse, capítulo 11. Quem puder abrir para mim. Se não me falha a memória, é o último versículo de Apocalipse, capítulo 11, que fala da Arca da Aliança. Quem puder, quem achar, pode levantar a mão, nós já vamos encerrar. O último versículo, eu não sei se é 11, 19. Lê para mim 19, irmão.
Obrigado, irmão. Então, ele disse que ele leu na Bíblia. Você leu na sua Bíblia também? Que abriu-se o céu e foi visto o que no céu? A Arca da Aliança, né? Não sei se é essa mesma, tá? Ou se tem uma outra representação do céu. Mas tudo isso daqui é uma representação do que existe no céu. A parte do sacrifício também, porque Jesus desceu na terra, morreu por nós, pelos nossos pecados. Então hoje nós vamos ficar aqui na Arca da Aliança, tá? Eu acho que hoje eu fui menos do que da outra vez. Estou progredindo, estou aprendendo. 55 minutos ainda, pastor. Eu coloco aqui, tá, o celular só para ver o tempo, tá? Porque senão a gente vai embora. Então nós hoje aprendemos um pouquinho sobre a Arca da Aliança, tá? Eu vou passar para o pastor Miguel agora. O Tiago, você vai querer orar hoje? Não quer orar não? Tá com vergonha? Tem certeza, né? Então na próxima, tá? Ele falou que queria orar com a igreja. Mas já já ele ora. Então, pode fazer, irmã. Sim. Tá bom. Sim. A irmã está perguntando se incenso é pecado. Eu vou dizer para os irmãos que hoje não é mais necessário, né? Porque o tabernáculo, hoje a gente não se prostra diante de uma arca, ou faz os pães da preposição, ou faz o sacrifício, ou acende um candelabro, não. Mas o incenso, dentro do tabernáculo, ele tem um símbolo, tá? Que a gente vai aprender na próxima aula também. Que ele representa a oração, intercessão. Então ele era só um símbolo. Quando o sacerdote, ele entrava ali no santo, no lugar santo, ele acendia ali aquele incenso, que não era qualquer incenso, tá? Era um incenso específico ali que Moisés deu as instruções dos materiais que tinham que ser usados, tanto do incenso como do óleo, né? Do óleo da unção, que nós vamos aprender também, e deste azeite que era colocado no candelabro. Tinha que ser elementos santos, separados, que só era usado dentro do tabernáculo. Ninguém levava para sua casa e acendia o mesmo incenso que estava no tabernáculo. Não, aquele incenso era próprio pro tabernáculo. E o incenso, ele traz a ideia, o ensinamento de oração, de intercessão. Então o sacerdote, ele chegava ali na frente do véu, acendia aquele incenso e orava a Deus. Hoje nós não precisamos. Por quê? Porque quando Jesus morreu, diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então hoje nós não temos mais esta barreira para chegar na presença de Deus. Se eu levantar a minha mão aqui, eu oro a Deus e Deus me escuta. Pode falar, irmão. Não? Glória a Deus. Mais alguém? Deu para entender, irmã? Se é pecado... Olha... Pode falar, Mar. Eu acho que a irmã está falando no sentido religioso, né? Que eu acho que existe incenso sem ser religioso também, não tem? Tem, né? Eu não conheço, eu não faço. Tem uns incensos que não é religioso. Não? Sim. Então, entendi. Então, tá. Mas eu vou falar só do que eu sei, tá? Esses outros tipos de incenso eu nem me interessa, na verdade, tá? Então eu não sei dizer para os irmãos. Mas o do tabernáculo, esse eu sei. Ele representa a oração. Então, para mim, Cristo é tudo. Amém? Cristo é tudo. Eu não preciso acender uma vela, eu não preciso acender um incenso, eu não preciso abrir a minha Bíblia, né? Porque outro erro também era você achar que a arca era um amuleto. Nunca foi a intenção de Deus achar que a arca era um amuleto para Israel. Tanto que quando Hofni e Finéias levou a arca para lutar contra os filisteus, todo quebrado, o que aconteceu? Eles morreram, perderam a batalha e a arca foi roubada. Porque a arca, ela representava a presença de Deus, mas nunca foi um objeto para ser adorado ou para ser idolatrado, tá bom? Então, na nossa vida é da mesma forma. Vamos colocar de pé? Ah, não. Já vou passar para o senhor, mas eu quero fazer uma oração antes. Coloque de pé. Eu já vou passar para o senhor. Tá bom. Então, na nossa... Quem quer fazer uma pergunta? Irmão Antônio? Cadê o irmão Antônio? Não?
Tá. Então, depois os irmãos quiserem me procurar também, pode me chamar aqui na frente, tá? Que às vezes tem alguma dúvida que você quer falar também, eu estou aqui para te atender. Eu só não vou falar mais porque senão vai passar o horário. Então, na sua vida, Cristo é o suficiente. Você não precisa de mais nada. Esses elementos aqui, eu não estou trazendo aqui para a igreja idolatrar. Não, é só para te mostrar que todos esses itens representam alguma coisa da nossa vida, algo que Deus quer ensinar, que hoje já não existe mais nada disso, mas os seus ensinamentos são eternos, né? A adoração, traga a presença de Deus para sua casa, tá? Mas não no sentido litúrgico, né? De ter uma vela, de ter isso ou aquilo, não. Adore a Deus. Busque a Deus, no nome de Jesus, já é o suficiente, tá bom? Deus, obrigado pela tua palavra, a tua igreja que aqui está, meu Pai amado, que teve paciência para me ouvir aqui 1 hora, Senhor Deus, a tua palavra, os teus ensinamentos. Eu sei, meu Pai amado, que eu tenho muito para aprender, não sou o melhor professor, estou longe disso, Senhor, mas eu me coloco à tua disposição, Senhor Deus, para trazer ensinamentos para a tua igreja. Pai amado, nos abençoe nesta jornada, para que nós possamos compreender o que é o tabernáculo, o que são esses elementos, Senhor, e esta arca da aliança, que era a tua presença habitando no meio de nós, se cumpriu em Jesus, porque Jesus é a presença de Deus que encarnou aqui na terra, viveu entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus. E hoje, meu Pai amado, como já foi falado aqui, nós também trazemos a tua presença nas nossas vidas, porque nós somos templo de Deus, santuário do Espírito Santo, onde não há necessário mais, meu Pai amado, nenhum desses elementos, mas todos eles estão dentro de nós, ensinando como nós devemos orar, buscar, adorar e estar na tua presença, Senhor Deus, com um coração sincero, totalmente voltado para ti. Abençoa a igreja do Grimaldi, Senhor, para que ela seja uma igreja estruturada na palavra. Levanta homens e mulheres neste lugar, meu Pai, cheios do teu Espírito Santo, sedentos, Senhor Deus, para aprender a tua palavra e praticar a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra ela tem que ser lida e a tua palavra ela tem que ser ensinada, a tua palavra ela tem que ser ministrada e vivida, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por nós e o Senhor é suficiente para nós. Tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. E nos ensina, Senhor Deus, a ser como Davi. A ir na tua casa, Senhor Deus, com um coração, uma oferta voluntária de adorar, de buscar a tua presença, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito por nós. E se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E quando o Senhor não fizer aquilo que nós queremos, o Senhor continua sendo Deus. Porque é a tua vontade que tem que prevalecer. E que nós aprendamos, Senhor Deus, como Davi, quando ouviu um não de Deus, não, você não vai construir. Ele adorou a Deus e glorificou a Deus, porque ele sabia que na vida dele, o sim é de Deus, o não é de Deus, e glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Pode encerrar? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para nossas casas, tá? Agora você vai descansar, tá bom? Tirar esse cansaço. Quem não tomou um banho, toma um banho. Quem já tomou, toma outro. E vamos lá, né? Encher a barriguinha. Glória a Deus. Levante as suas mãos para o céu. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. E somente aquele que está levando, carregando, vivendo a presença de Deus diz: amém. Vai na paz do Senhor.